Boa noite. Entrando agora. Tá um pouco tarde, mas eu tinha que entrar porque tudo contribuiu para que eu não entrasse hoje. Então, eu tenho que entrar. Então, vamos lá. Semana da Mulher, né? Mês da Mulher. Inclusive, nós vamos estar trabalhando na clínica essa semana toda a respeito da mulher, né? E eu quero deixar para você uma palavra que eu não poderia deixar de falar hoje, porque tudo que você imaginar contribuiu para que não fosse falada hoje. E teve a confirmação em vários momentos que era para falar. Eu falei, eu vou falar, nem que seja agora, já tô em casa. Mas, né, são 10h19, mas eu tenho que falar com vocês, que tem alguém para poder ouvir, seja agora ou depois. Nós vamos falar sobre as dificuldades, sobre as tribulações, sobre esperança, sobre propósito, sobre dores. Tem um versículo que fala: a tribulação gera paciência, a paciência, a esperança, a experiência, e a experiência, a esperança. Vamos lá. Quando você pede paciência a Deus, Deus dê-me paciência. Você só consegue exercitar essa paciência sua quando você está com algum problema que exige a paciência. Muitas vezes nós queremos viver o sobrenatural de Deus, queremos viver uma experiência, seja voltado para a parte espiritual, a parte de uma experiência com Deus mesmo, uma experiência no trabalho, algo novo, viver novas experiências. Independente dessa nova experiência, ela vai exigir que você passe por um processo. Então, a palavra que eu poderia dar, né, como chave disso que eu tô falando com você hoje é: aguente o processo, segure o processo. Nós, muitas e muitas vezes, nós já estamos ali chegando no nosso ponto que nós iríamos conquistar, mas nós não resistimos ao processo. Não resistimos a essa viagem chamada vida, que nos leva a várias rotas diferentes. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos conduzir os nossos próprios passos. Você pode me falar, Dani, mas como assim? Eu tenho autonomia, eu posso escolher. Sim, você tem autonomia, você pode escolher, mas você estudou todo o trajeto? Quando você vai escolher uma rota, né, às vezes dá ali opções para que você escolha, você vai ver ali qual que tá mais congestionada, se tem algum acidente, qual que vai demorar mais tempo, qual que o trânsito vai ser mais difícil. Então você tem a oportunidade de escolher suas rotas. Só que você está vendo ali no Waze, no Google Maps, né? Você está vendo ali. O nosso trajeto, ele não é visível totalmente aos nossos olhos, mas Deus nos deu inteligência, cérebro, né? Pensamentos, oportunidades de estudar, para que a gente consiga, assim, selecionar o melhor caminho e andar de acordo com um propósito. Então você tem que pensar, nós temos que pensar até o que a gente pede. Se você pede que quer viver experiências, então tá lá escrito na Bíblia, né? Para você viver uma experiência, você passou ali antes por um processo de tribulação. E essa experiência, ela também veio através de paciência que você teve de passar pelo processo. Então, o momento difícil que você está passando hoje, ele faz parte do processo. O que faz a diferença é que
você vai permanecer nesse processo por quanto tempo? Porque você não sabe quanto tempo vai durar esse processo. Esse processo, ele pode durar um dia, 1 ano, 10 anos. Depende da sua preparação para receber. Não adianta você receber um carro e na sua primeira saída com ele, você atropelar alguém na rua. Aquilo que era bênção para você se transformou num transtorno. Não adianta, às vezes, você receber ali uma empresa que você, na sua visão ali, aquilo ali era seu sonho, é muito importante para você, é uma conquista muito grande, sendo que você, daqui a 1 ano, você vai quebrar, porque você não está preparada para poder receber aquilo, entende? Então é importante que você sonhe, que você tenha esperança, que fala que a experiência gera esperança. Então eu preciso até saber o que eu sonho, o que eu peço, né? O que eu desejo. Às vezes você conhece só algo ali muito fechado e você não consegue sonhar. E os seus sonhos, os seus planos, eles são seus. E Deus se preocupa com eles. Por menor que seja, eles são os seus sonhos. Ah, eu sonho em ter uma casa nova, eu sonho em ter uma bolsa. Ah, eu sonho em ter algo diferente, que seja para outras pessoas algo desnecessário, mas que para você é importante, Deus também considera importante. Só que é importante que você entenda que as coisas não vêm assim. Isso que às vezes é pregado, né, na internet, tudo muito lindo, tudo muito rápido, tudo muito fácil. Não, é tudo muito difícil. Se você quer passar ali, entrar numa faculdade, se você quer ali, né, fazer alguma coisa, ter um projeto, se você quer ser um melhor profissional da sua empresa, você vai ter que estudar e isso gera sim um gasto de energia, gera sim dificuldade. Às vezes você tem que acordar de madrugada para poder conseguir ter um horário, porque você ainda está em outro trabalho. Então você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Às vezes você não vai conseguir participar mais de todas as comemorações de família. Vai ter que retirar um momento ali só com você, porque você está focada no seu projeto. Você está focada no seu plano. E se o seu plano ele está de acordo com a vontade de Deus, e aí é isso que você tem que pedir. Deus, não deixe que eu faça apenas o que o Senhor me permite, mas que eu faça a sua vontade, porque são coisas diferentes. Quem é mãe, nós estamos falando sobre a Semana da Mulher, às vezes nós permitimos que nossos filhos eles façam alguma coisa para poder, às vezes, dar uma chocadinha ali, não, peraí, né? Falei pra não ir, mas não vai, caiu, né? Ah, falei pra não fazer, por quê? Mas não era a nossa vontade, mas às vezes a gente tem que deixar com que nossos filhos, eles aprendam que se mexer ali, tá quente, se mexer, se andar em tal lugar, vai queimar o pé, entendeu? Então assim, se jogar a bola de qualquer jeito, debaixo do sol quente, vai dar uma insolação. Então, às vezes nós, mães, pais, permitimos algo para os nossos filhos para que eles aprendam. Porque ele gerou uma experiência nele que aquilo ali gerou toda uma mudança. Então nós temos que ter foco. O que você planeja? Como você pode dizer que você sonha, que você tem sonhos, que você tem planos, sendo que você não traçou isso? Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? E acredite, se é importante para você, isso também se torna importante para Deus. Deus é pai, só que pai cuida. Às vezes estava até conversando hoje com uma pessoa que foi na clínica e assim, apareceu, né? E Deus tem me conduzido muito em relação a isso, colocado pessoas no meu caminho que confirmam o tempo todo o meu propósito, a minha missão, porque
Fácil não é. Eu falei, eu vou fazer isso hoje, não é para amanhã. Eu tenho que falar isso hoje, porque senão dá a impressão de que eu perdi. E não, né? Eu sou o que Deus tem para mim. Eu sou e você é os sonhos que Deus tem para você. E não importa se tudo diz o contrário. Não importa se só você tem essa confirmação. Quero falar sobre uma mulher, rapidinho. Ela se chama Ana, que está na Bíblia, lá em Samuel. Ana era casada com Eucana, era o esposo dela. E naquela época era comum ter duas mulheres. E o esposo de Ana era muito apaixonado por ela, muito. Tinha lá a concubina chamada Penina, mas Ana era insatisfeita, por mais que o esposo desse amor para ela, por mais que ela fosse, né, a mais amada, faltava algo nela, faltava filhos. Ela queria ser mãe. Ela tinha o filho ali da concubina, que na época era normal, mas ela queria o próprio filho dela. Era um desejo do coração dela. E ao ponto dela pedir tanto, que o próprio esposo falou, mas eu não sou suficiente para você, né? Tipo, eu te amo tanto, eu te dou tudo. Os presentes dela eram os melhores. Era tanta coisa que eu oferecia para tentar suprir aquilo que faltava nela, que era filho. Mas não, era o desejo do coração dela. Quantas e quantas vezes você deve ter ouvido? Pra que isso? Não, você tá bom do jeito que você tá. Não, você tá exigindo demais. Pra que sonhar tanto? Pra quê? Deus tem te dado o melhor, né? Não, não vai se arriscar. Mas Deus confirmou no seu coração? Aí que tá o detalhe. Porque se Deus confirmou no seu coração, Ele não tem obrigação de confirmar no coração de mais ninguém. O sonho é seu, o plano é seu, você está dentro da vontade de Deus. Como que você vai saber que você está dentro da vontade de Deus? Quando vai começar a ter confirmação em cima de confirmação. Coisas acontecendo de forma sobrenatural, mas eu vou te falar uma coisa. Viver o sobrenatural de Deus não é fácil. Viver o sobrenatural de Deus exige muita energia. Exige muita experiência. E para que gere essa experiência, você tem que ter passado por algo. Como que eu estaria aqui agora te ajudando, te falando, te dando um conselho, te mostrando um caminho que eu já passei por ele, que eu já ouvi muitas coisas, se eu não tivesse passado por isso? Como que eu estaria te dando esse voto de esperança? Ah, como é difícil a gente ter esperança. As coisas, a vida, sabe? O universo, seja lá como você quer chamar, ele quer tirar a nossa esperança o tempo todo. Esse é o propósito. Que você não tenha esperança. Que você acredite que realmente não tem nada para você aqui nesse mundo. Sabe? Que você é só mais um. E não. Deus te chamou para reinar. Deus te chamou para reinar nessa terra. Então você vai sonhar, mesmo que todo mundo fale. Para quê? Você já é feliz, você já tem tudo. Se para você o importante é ir lá e comer num restaurante tal, você vai pedir para Deus, Deus, eu quero comer naquele restaurante. E eu te garanto que Deus vai cuidar, porque
é pai, né? Pai e mãe é assim, eles tiram da boca para poder dar para os filhos. Fazem de tudo para poder dar para os filhos. Agora, aí tá o detalhe. Qual a vantagem de você conquistar isso? Qual a vantagem de você conquistar ali o seu emprego dos sonhos, a sua empresa dos sonhos, sabe, a sua viagem dos sonhos? Qual a sua vantagem? Ana fez uma coisa. Ela falou: Deus, se o Senhor me dá filho, eu te entrego. E aí tá o detalhe. Existem coisas que nós não ganhamos porque nós ainda não estamos preparados. A partir do momento que Deus percebe que se Ele te dar, né? Se Ele fornecer a você o desejo do seu coração, se Ele realizar os seus sonhos, se Ele realizar aquilo que você tanto anseia, e você irá continuar na presença dEle, Ele fornece a você. Agora, se Ele perceber que aquilo ali que você tanto pede vai te afastar de Deus, vai te levar para lugares que não são legais, lugares que Deus não sonhou para você, vai te gerar mais tribulações, vai te gerar angústias, vai te gerar problemas que muitas vezes, né, quando a gente pensa em corpo, alma e espírito, existem marcas que muitas vezes nós mesmos buscamos por falta de sabedoria, por falta de experiência. O quanto é difícil você conversar com alguém que, tipo, a pessoa parece que nunca passou por problema nenhum. A pessoa parece que vive na bonança 24 horas por dia. Ela não tem nada para agregar a você. Não sei se você já passou por isso. Chega a ser chato a conversa. Porque é uma vida pacata, uma vida sem nada, né? E não, você quer mais. Você merece ter mais. Você mulher, né? Aqui o meu público, ele é o público feminino e Deus me chamou e tem confirmado, né? Inclusive ontem, que eu vou ter sim várias mulheres me ouvindo. E você tá aqui me ouvindo, tem um propósito. Tem um propósito. Então, qual que é o propósito da sua vida? Deus, eu quero ter uma empresa que vá ter muitos funcionários para que eu abençoe a vida de cada um deles. Essa é a oração que eu faço. Eu quero que as pessoas comprem seus próprios carros, conquistem suas casas, seus apartamentos desejados. Então, você está ajudando pessoas? Você tem pensado no outro? Ou você tem sido egoísta, só pensar em você? Ana, ela tinha um desejo só dela. Todo mundo achava, pra quê? Pra que isso? Mas para ela era importante. E se para ela era importante, então se torna importante para Deus, né? Eu já falei isso. E para finalizar, lá em Romanos 8:18, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tudo que você tem passado não está nem próximo de tudo que Deus vai te entregar, da glória que que Ele vai te entregar. E não pense que a glória que você vai desfrutar, ela no céu não. Nós vamos desfrutar. Mas não teria sentido nós estarmos na Terra, vivermos aqui 70, 80 anos sem desfrutar dessa glória. Então, fale
Converse com Deus como seu pai. E se você não teve essa oportunidade de ter um pai, de ter alguém que te ama ali, né, que deveria cumprir o papel dele de pai, eu te falo, então, converse com seu amigo, pense em Deus como uma pessoa que quer te ajudar, como seu melhor amigo. Então ele está falando e faz uma promessa, porque para mim tem por certo, é uma promessa de Deus, que todas as aflições que você tem passado hoje, que você passou hoje, que você tem passado às vezes durante anos. Ana não ganhou filho de imediato. Ana orava tanto, pedia tanto a Deus, o tempo todo pensando naquilo, o tempo todo, que as pessoas achavam que ela estava até bêbada. De tanto falar que ela ficava conversando sozinha com Deus o tempo todo. Então, é o clamor mesmo, é o clamor. Mas, aqui na Terra, nós temos que traçar, nós temos que fazer nossa parte. Você quer um emprego novo? O que você tem feito? Você quer mudar de área? O que você tem feito? Você tem se capacitado? Você tem feito cursos? Você tem chegado a pessoas, né? O famoso network. Você tem ido atrás de pessoas que podem te ajudar. Você tem participado ali de congressos, de encontros, né? Tem às vezes ali tirado a pizza do fim de semana para poder economizar um dinheiro, para poder fazer algum curso específico. O que você tem feito? Será mesmo que para você nada dá certo? Ou você só está no processo? E o mais triste é quando a gente vê pessoas que estão no processo, já chegando ali na vitória, e ela regressa. Ela desiste e aí volta tudo de novo. Só porque ela vai ter já a experiência. Ok, mas não deixa de adiar aquele ponto de vitória. Então, resista ao processo. Resista ao processo. Esse processo não é igual ao da sua amiga. Cada um tem o seu processo, porque cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu sonho, cada um tem algo que arde no seu coração. E não é porque não arde no coração do seu marido, não é porque não arde no coração do seu namorado, do seu esposo, sei lá, dos seus filhos, que não arde no seu. Não se confunda, não se confunda. Mas pense que aquilo que você sonha tem que ser beneficente para alguém. Ana ganhou Samuel. E Samuel foi sacerdote. Então Deus falou, vamos juntar uma coisa com a outra? Se você quer um carro, esse carro vai beneficiar alguém? Vai beneficiar pessoas? Você vai conseguir fazer algo de bom para alguém com esse carro? Ou é só para o seu próprio benefício? Você vai ser médica? Você vai ser... não sei o que você sonha, mas aquilo ali tem um propósito no fundo do seu coração de beneficiar pessoas? Porque nós estamos aqui para isso. O nosso propósito na Terra é ajudar uns aos outros. Na Bíblia fala, né? Que amai uns aos outros. Algumas pessoas nós toleramos. E também está na Bíblia, né? Se der, tenha paz uns com os outros. Tem pessoas que elas realmente não buscam a paz. Todas essas pessoas nós deixamos elas não fazem parte do nosso processo, da nossa caminhada, da nossa rota. E vai ter muitas pessoas que vão falar com você: você tá errada, você tá doida, onde você vai? Que loucura é essa? Não tem nada a ver. Pra que você tá tão ambiciosa? Pra que ficar tanta ostentação? É o que a gente ouve. Muitas pessoas acham que a gente tem que viver nessa terra com
sabe, com o básico ali. E não, eu não aceito isso sobre a minha vida e não aceito isso sobre a sua vida. Porque Deus não sonhou isso para nós, está escrito na Bíblia. O que eu passo no presente não são para comparar com a glória em que há de ser revelada. Então se apegue nisso, se apegue nessa palavra, que eu não poderia deixar de falar com você. Resista ao processo, resista ao processo. E se for para mudar de rota, que você peça a Deus, me leve para a rota certa, para que eu acelere mais o meu processo. Me leve para o caminho menos congestionado, o caminho com menos buraco, o caminho com menos pessoas ali buzinando. Sabe, pense numa rota de trânsito mesmo. Lembra lá do seu Waze quando você vai traçar uma rota? E Deus tem a capacidade. Porque nós mesmos não temos. E como eu, falando de mim agora, como eu tenho sofrido literalmente por ter perdido o controle da minha vida. Desde o momento que eu percebi que eu sozinha, porque eu sempre fui extremamente controladora. Controladora com as minhas coisas, controladora com as minhas decisões, tudo sempre dentro das coisas que eu garantia que iria dar certo, tudo com não conseguia delegar nada, não necessitava de delegar nada, porque eu preferia que eu mesma fizesse tudo, confiava em mim, não confiava nas pessoas e, na verdade, também não confiava em Deus, porque eu confiava em mim mesma. E a partir do momento que eu não consegui mais lutar com os meus próprios braços, andar com as minhas próprias pernas, porque nós não somos nada. Um vírus te mata. Uma coisa simples, dependendo de uma bactéria que você pegar ali, te mata, né? Uma lesão, até a menina que eu acompanho, né, que é muito triste, aquela que teve a asma, a alergia ali da pimenta. Gente, o que nós somos? Nós somos totalmente vulneráveis. Totalmente vulneráveis. Não adianta a soberba. Acontecer alguma coisa, vai todo mundo para o mesmo lugar. E aí, o que você deixou de legado? Quais foram as pessoas que você ajudou? Quais são as pessoas que você deixou marcas boas? Porque marca ruim é fácil de deixar. Marca ruim, se você puxar na sua mente, você vai conseguir lembrar de várias pessoas. E pessoas que deixaram marcas boas em você. E você? Quando as pessoas lembram, citam o seu nome, como que elas lembram de você? Isso é importante. O que elas acham a seu respeito? Não tô nem aí que as pessoas acham a meu respeito. Isso é uma baita de uma hipocrisia. Nós temos sim que preocupar com as pessoas, o que elas acham ao nosso respeito, porque se elas acham algo que eu não sou, eu não estou sabendo transmitir. E aí entra na parte, né, de convívio de pessoas, entra numa parte totalmente diferente já, que a gente pode depois dar uma ampliada, né, uma aprofundada em relação a isso. Mas viva o sobrenatural. Viva coisas que as pessoas não acreditam. Viva coisas que todo mundo fala assim, não tem lógica. Como você conseguiu isso? Como você conseguiu isso? Eu já tive esse tipo de questionamento em relação a mim mesma. De uma pessoa falar pra mim, eu acho muito estranho, você cresceu muito rápido na estética. Eu recebi essa mensagem escrita. E a resposta é: Deus. Não tem outra resposta. Eu faço a minha parte muito. Trabalho 16 horas por dia. No mínimo
umas 12. Tenho 2 filhos, um esposo, uma casa para cuidar, a minha mente para cuidar. Pessoas que eu cuido, pessoas que eu oriento. E às vezes eu paro para pensar e eu falo, não tem lógica o meu dia ter 24 horas. E eu estou aqui com você, às 10h48 da noite, cumprindo o meu propósito. Porque Deus pediu para que eu te falasse que você está no processo. Aguente firme, mas veja a rota. Veja se você está na rota e tampe os seus ouvidos quando pessoas falar que você não precisa disso. Você está bem assim. Porque são os seus sonhos, são os seus planos. E Deus realiza sonhos. Deus cuida de detalhes. Se você quer aquele sapato que você apaixonou, Deus vai te ajudar a comprar. Eu já tive essa experiência, tá? Então Deus cuida dos detalhes, Deus cuida dos detalhes. Hoje eu ouvi um testemunho. Gente, vocês não têm noção do quanto Deus traz pessoas para mim dentro do meu consultório que eu nunca imagino, para poder contar coisas, para poder falar coisas que sabe, que eu falo, por que você está falando isso? A pessoa me contou que Deus cuidou dos detalhes do cabide do casamento dela, né? O cabide, depois ela pode até ouvir essa palavra. Do cabide do casamento que ela queria com pérolas e aí não tinha conseguido e ela ficou triste e de repente alguém do nada aparece com o cabide do casamento. Pra quem era importante o cabide, gente? Só pra ela. É o cuidado de Deus, é o cuidado de Deus. Seja como Ana, persista, mas lembra que Ana demorou anos para conseguir aquilo que ela tanto sonhava. Mas ela não desistiu. Ela passou pela tribulação. Ela teve paciência para poder resistir o processo. E aquilo ali gerou nela esperança. Eu confio em Deus. A fé é você colocar o pé sem ver o chão. E a experiência. Então, essa experiência de viver o sobrenatural, a experiência de você colocar o pé sem ver o chão, gera a esperança que a gente precisa. Eu declaro sobre a sua vida hoje uma esperança de tempos melhores. Que você vai ter, sim, a glória que ainda não foi revelada, nem a você, nem a ninguém. Você vai desfrutar de tudo que o nosso Deus, que é o Pai de todo o universo, que nos chamou como filhos, que nos chamou como herdeiros, e nós vamos desfrutar. Amém. Receba essa palavra. Depois pode me contar alguma coisa que foi de bom para você, que também isso também fortalece a minha fé e me ajuda a persistir também no meu processo, porque eu também estou no processo. Boa noite a todos e até a próxima segunda-feira.